Olá, muito boa tarde. A celebração dos 50 anos do Concílio Vaticano II estarão em destaque neste programa da Igreja Católica, como aliás acontece em cada terça-feira. Antes, falámos dos acontecimentos que marcam a atualidade religiosa em Portugal e no mundo. No Vaticano, Bento XVI desafiou todas as pessoas a não construir o mundo sem Deus. O apelo foi deixado aos peregrinos presentes na Praça de São Pedro para a oração do Ângelus no último domingo. Nesse dia, a liturgia narrava o episódio das tentações de Cristo no deserto, a enfrentar, segundo o Papa, com paciência e humildade. Impariamo a construir a nossa vida. Aprendamos a construir a nossa vida não sem a sua presença ou como se não existisse, mas nele e com ele, porque é a fonte da verdadeira vida. A tentação do homem se afastar de Deus e assumir sozinho o governo do mundo, contando apenas com as suas capacidades, é uma tentação sempre presente na história humana. Em Portugal e no mundo, a crise não é apenas económica, é também causada pelo consumo desenfreado. É a opinião do professor universitário canadiano John Della Costa. A trabalhar na área da ética, com gestores e empresários que vivem a vertigem do medo e da vulnerabilidade, John Della Costa defende que o tempo de crise pode e deve ser uma oportunidade para nos questionarmos sobre o que queremos mudar. A austeridade só por si não é solução. É preciso repensar a simplicidade e apostar mais nas pequenas coisas da vida. Uma mensagem positiva e de encorajamento para aqueles que se debatem atualmente com dificuldades financeiras. Ultrapassar estas dificuldades não será fácil, mas é importante olhar para trás e entender o que as causou, para não se voltarem a cometer os mesmos erros. De onde é que isto surgiu? Isto surgiu do facto da maioria dos consumidores, da maioria dos nossos países, das nossas empresas, terem gasto muito mais do que tinham. É uma realidade fiscal e de crédito que já não pode ser sustentada e agora temos de lidar com isso. É um déficit real. Todos os que gerem as contas de casa sabem que ou pagam os empréstimos ou perdem a sua casa. Agora o problema é que têm que se pagar os empréstimos que se fizeram. Uma realidade que foi antecipada por Bento XVI. As duas últimas encíclicas do Papa previam desde logo esta crise, mesmo antes de ela tomar as proporções atuais. Pope Benedict XVI, with his teachings, historians... O Papa Bento XVI e os seus textos serão certamente revisitados pelos historiadores futuros, porque ele foi verdadeiramente profético. Ele escreveu Spe Salvi, escreveu sobre esperança. Ora, 5 anos antes desta crise, ainda vivíamos todos o auge da prosperidade. Parecia que a economia estaria em alta para sempre. E o Papa teve a sabedoria, a precisão de dizer que todas as coisas que nós íamos acumulando não nos iam preencher como seres humanos. Ele notou que as pessoas estavam infelizes, mesmo tendo mais. Ele notou que as pessoas estavam mais sozinhas, mais focadas nelas próprias. Que o consumo era feito em proveito próprio, que as famílias e as comunidades se destruíam assim. Que as pessoas estavam com muito mais capacidade de ter coisas maravilhosas, mas que estavam mais pobres no que diz respeito à sua participação na sociedade. Na sua última encíclica, Bento XVI alerta para a necessidade de apostar mais na caridade, na confiança e na verdade como soluções para fazer face à crise. Um conselho que deve ser tido em conta. Nós temos de ter os factos. A verdade e a caridade reunidos para termos o entendimento de que, por exemplo, se a economia encolhe 2%, isso é um facto. Mas o meu coração tem de ouvir que o impacto nos pobres será de 20%. É uma calibragem diferente, um cálculo diferente. Verdade com caridade. E o Papa diz que verdade sem caridade só nos vai separar e caridade sem verdade é só sentimental. Deixar as atitudes em prol do interesse próprio e voltar a ter em conta valores esquecidos fará do ser humano uma melhor pessoa, com mais capacidade para lidar com as dificuldades e adversidades da vida. Toda a vida é uma dádiva. E se nós aprendermos a apreciar essa dádiva, entramos numa economia diferente. Em vez de comprar algo, estamos a receber algo. Em vez de transferir, podemos interagir. Se eu recebo essa dádiva, eu tenho de a partilhar. John Della Costa esteve em Portugal para participar em várias conferências, onde teve a oportunidade de reunir com alguns empresários portugueses para debater formas de lidar com a crise económica.
A arte como transfiguração nestes dias últimos. Foi o tema que convocou artistas do Porto para um encontro promovido pelo Secretariado da Pastoral da Cultura da Diocese. Em tempos de perplexidades diante do futuro, o diálogo com artistas surge como uma possibilidade de descoberta de novas vias para a realização plena de cada pessoa. A arte, enquanto figuração e transformação, evoca o mistério de cada pessoa, da relação com o outro e com o transcendente. Razão bastante para que artistas se encontrem e procurem dizer esse mistério, revelando pelas palavras e todas as expressões das artes o que a pessoa não vê. Tentando nos revelar um pouco mais do mistério da vida e do mundo, e é sobre essa ideia base que nós queremos refletir em conjunto. Portanto, convidamos os artistas das várias áreas das artes e tentamos aprofundar essa questão, seja da figuração, que é sempre também uma transfiguração da realidade, trazendo ao de cima as situações que são elas também, continuando com a mesma palavra, são também muitas desfigurações humanas da vida, e trazer isso tudo ao de cima é também o papel da arte. Uma aprendizagem benéfica também para os agentes da pastoral da Igreja, que encontram neste diálogo um meio para alargar horizontes. É fundamental porque o papel dos artistas, também a sua vocação, é alargar esses tais horizontes, sobretudo a profundidade que eles tenham em termos de humanidade, não é? Porque a arte vai sempre além do imediato, e o tema de hoje é exatamente a transfiguração, porque é esse o papel que a arte tem, enfim, no coração, na mente, na imaginação e no exercício dos artistas. Daí que seja para nós, gente de Evangelho, absolutamente necessário o contacto com o mundo artístico para que os tais horizontes sejam mais profundos e, nesse sentido, mais reais. Enquanto caminho, a arte pode contribuir para uma mudança de vivências na época atual, ajudando cada pessoa a abrir-se a outro tempo de relação e de beleza. Vivemos um tempo de um enorme fechamento, não é? Não sabemos bem, não é, o que vem aí, é uma incerteza enorme, e a que é que nos ancoramos, em que é que nos agarramos. Portanto, a arte não é a resposta, mas tem um caminho, há propostas que estão subjacentes, não é? E é também revelar um pouco isso, falar sobre isso. Encontros que consolidam a relação entre dois ambientes, o da Igreja e o do mundo da arte. É um exercício permanente. O Secretariado Diocesano da Pastoral da Cultura, sob a liderança do professor Joaquim Azevedo, desde o princípio tem trabalhado neste encontro repetido e insistente entre a Igreja e o mundo da arte. E com muito boa correspondência, graças a Deus, sinal de que a Igreja continua a ser, até na sua etimologia, um convite, uma convocação. Artistas e Secretariado Diocesano da Cultura da Diocese do Porto promovem o diálogo através destes encontros, também nos colóquios Ver o Invisível, Dizer o Indizível e nos ciclos de conferências Eis o Homem. A Igreja Católica quer ser uma das instituições parceiras da Capital Europeia da Cultura. Numa saudação enviada a todos aqueles que este ano visitam Guimarães, o arcebispo de Braga afirma que Guimarães 2012 tem reunidas todas as condições para valorizar a pessoa e desenvolver as suas potencialidades e talentos. Paredes meias com a Capital Europeia da Juventude, que decorre durante este ano em Braga, a vizinha Guimarães acolhe a Capital Europeia da Cultura. A Igreja, que ao longo dos séculos promoveu o diálogo entre fé e cultura, quer estar presente neste evento numa atitude de parceria. Na bagagem leva o vasto património artístico edificado ao longo do tempo na cidade berço da nacionalidade. Procuramos também associar-nos à Guimarães, Capital Europeia da Cultura, com um programa próprio, na linha particularmente do património artístico, procurando fazer com que aqueles que visitarão a cidade possam contemplar e não só contemplar, mas colocar-se para além da frieza desse mesmo património e, naturalmente, verificar como a nossa região tem raízes profundamente cristãs. Numa saudação recentemente publicada a propósito de Guimarães 2012, Dom Jorge Ortiga afirma que este evento tem todas as condições para valorizar a pessoa, desenvolver as suas potencialidades e talentos e engrandecer o seu espólio cultural. Numa atitude de parceria, a Igreja vai também propor a realização de algumas iniciativas.
O Pátio dos Gentios, que já percorreu algumas capitais europeias, será uma delas. Pátio, lugar de encontro, gentios, aqueles que estão fora, digamos assim, da religião. Fora da religião conscientemente, ou onde a religião está um pouco adormecida, ou então, quem sabe, aqueles que esperam alguma coisa da religião, e no caso concreto da católica, mas que ainda não a encontraram. Será uma iniciativa marcada para os dias 16 e 17 de novembro e não será exclusiva de Guimarães. Os promotores querem que chegue às 4 grandes cidades da Arquidiocese de Braga. Também a Pastoral Juvenil do Arciprestado de Guimarães está envolvida na dinâmica da Capital Europeia da Cultura. O projeto Metamorfose pretende envolver os jovens a partir de 4 eixos: lazer, diálogo, formação e expressão. O projeto Metamorfose é voltado para os jovens e com essa, como te referi, esses 4 eixos de ação que queremos depois vivenciá-los ao longo do ano. Temos espaço para alguma conferência, alguma reflexão, temos espaço para, na área do lazer, promover iniciativas que tragam a mensagem cristã também. Queremos também desenvolver algo ligado à expressão livre e poética, cultural. Basicamente andaremos com este projeto sempre afinado com os jovens e levá-los a um crescimento bem integral na sua vida e na sua cultura. As iniciativas da Pastoral Juvenil de Guimarães passam também pelo ecumenismo, com uma parceria com a Igreja Evangélica desta cidade, numa experiência de comunhão. Mas ao longo do ano, outras iniciativas levarão os jovens cristãos para o meio da cidade. O 10 de junho queremos fazer um chamado festival, chamado Guimarães a Cantar. Tem cerca de 21 edição, esse festival, da mensagem cristã religiosa. E vamos convidar todos os vencedores, todos aqueles que participaram, e fazemos uma grande festa nesse dia 10 de junho. Será na Montanha da Penha, ao ar livre, promovendo um dia belo e grandioso para os jovens de Guimarães. Na Festa da Cultura, a Igreja a sair à rua no encontro de experiências e de sentidos, num diálogo entre a fé e as expressões do mundo artístico. Há 50 anos, o contexto social e eclesial fazia germinar a ideia de um concílio ecuménico. O cônego Serra Coelho fala agora desses tempos no diálogo com o jornalista Henrique Matos. Muito boa tarde, regressamos a esta rubrica que tenta revisitar os tempos anteriores ao Concílio Vaticano II e também o contexto social e religioso daquela época. Neste exercício de análise e de pesquisa contamos com o auxílio do cônego Francisco Serra Coelho, professor do Instituto Superior de Teologia de Évora. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Antes do concílio, muitas das pessoas hoje provavelmente não o recordarão, apenas aquelas de mais idade, nomeadamente a liturgia, as celebrações eucarísticas em que as pessoas participavam, decorriam de uma forma algo diferente. Desde logo pela língua, o latim, que era a língua oficial da Igreja, que ainda continua a ser, mas que era a língua utilizada comumente na liturgia, nas celebrações litúrgicas. Uma saudação especial aos telespectadores, a todos os nossos teleouvintes. E um agradecimento por estar aqui mais uma vez. De facto, a liturgia é uma expressão muito visual da Igreja. Quando nós falamos a alguém sobre a Igreja, facilmente a pessoa faz logo a ligação à celebração de um sacramento que viveu, porque foi uma missa um domingo, ou porque participou num funeral, ou numas exéquias fúnebres, ou porque esteve num casamento ou num batizado. A Igreja tem aí uma imagem muito forte. E o latim, que é a língua oficial da Igreja, continua a ser a língua oficial da Igreja, era a única língua. Hoje é a língua oficial da Igreja, mas não é a única língua. A Igreja traduziu para o vernáculo de cada povo a liturgia que é oferecida em latim. O latim tornava a liturgia menos perceptível. Era outra língua. Falava, de facto, uma linguagem comum, unia toda a Igreja como uma unidade visível a partir
das mesmas palavras nos 4 pontos cardeais do universo. O latim tinha também uma capacidade de nos transportar ao mistério, porque nos colocava diante de uma língua que era a língua própria do sagrado, mas a consciência da Assembleia, a participação litúrgica, a reflexão de que todos somos comunidade que celebra corpo de Cristo, saía de facto menos visível, e a participação era, de certa maneira, deixada para um segundo lugar. As pessoas faziam uma vivência mais íntima, havia uma devoção pessoal mais acentuada e menos uma participação litúrgica. Nesta altura, as novas gerações já teriam dificuldade, mesmo real, em compreender o que era dito. Muita dificuldade. Podemos pensar que o movimento litúrgico começou exatamente por oferecer às pessoas uns missais que faziam a tradução de um lado o latim, do outro lado a língua viva, a língua vernácula, para a pessoa ir seguindo a celebração. Mas não havia muito a preocupação da participação da Assembleia. A Assembleia guardava um silêncio e participava através de uma oração pessoal, e essa era, de facto, uma pobreza da liturgia, porque a Igreja, revendo-se na sua gênese, a comunidade primitiva, nasce exatamente da ágape, onde era celebrada a Eucaristia. Evidentemente que é muito mais difícil ao presidente de uma celebração, um presbítero, por exemplo, celebrar em vernáculo e virado para o povo de Deus. Porque ele não pode ser um protagonista. Ele tem que ser um modelo do homem orante. O centro da Eucaristia, o centro de cada sacramento é Jesus Cristo. Na sua palavra e, por exemplo, no pão eucarístico e no cálice da comunhão, o corpo e o sangue do Senhor. É necessário que haja uma intensidade muito grande de vivência, sem espetacularidade, mas, repito, de verdade, para que o presbítero seja alguém que é instrumento de Deus e que seja Jesus Cristo o centro da celebração. E este desafio coloca-se, a linguagem torna-se perceptível, mas não nos podemos dispersar. Nem podemos fazer de uma celebração um acontecimento estilo, como nós usamos na linguagem comum, um show. Tem que ser, de facto, um encontro com Cristo. Daí a preocupação que a Igreja coloca hoje de que a reforma seja entendida exatamente num caminho para a profundidade do encontro, corpo de Cristo, comunidade que tem em Jesus a cabeça, o bom pastor, que se alimenta da palavra e do seu corpo e do seu sangue, mas que verdadeiramente é referenciada por ele. Somos membros dele. E esta profundidade é um grande desafio do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II deixou-nos o caminho da verdade. É uma comunhão que parte de uma interioridade. A comunhão torna-se frágil, ou até porventura representativa ou superficial, se não assentar numa vivência muito íntima do mistério de cada crente, de cada participante, de cada membro da Assembleia ali presente. O desafio é maior. Esse é o alcance daquele termo Assembleia Celebrante também, que é desta época também, que nasce com o Concílio. Não é? A intimidade, a devoção que o ritual de São Pio V transpunha ao colocar a liturgia sempre em latim e só em latim, o rito latino, passou para uma participação em que a comunhão é visível, porque todos somos corpo de Cristo e entendemos a mesma linguagem, mas é exigido exatamente a profundidade para que cada um de nós esteja em Cristo e nele com os outros.
Curiosamente, hoje as novas gerações começam a demonstrar e a procurar experiências místicas, experiências de encontro, a fugir da tal espetacularidade da dispersão e a sublinhar e a valorizar estas experiências de contacto com o transcendente, não é? Exatamente, porque muitas vezes pode-se ter, porventura, caído numa superficialidade. Ou seja, acentuamos mais a partilha, os sinais externos e às vezes alguma criatividade que eu diria menos fiel, que não foi capaz de perceber o espírito da reforma litúrgica do concílio, levou exatamente a sentirmos um vazio, porque não foi possível tocar no mistério. Afinal, ficámos apenas por nos encontrarmos, por mostrarmos a nossa boa vontade, percebemos que a fé nos inspirava a gestos muito humanos, de grande fraternidade e solidariedade, mas não recebemos do Senhor verdadeiramente aquilo que Ele tem para nos dar. Não nos encontramos com Ele. Encontramo-nos uns com os outros em nome dEle. Mas é necessário que, para além de nos encontrarmos uns com os outros em nome dEle, nos encontremos com Ele, porque Ele é a fonte, Ele é a água viva. Muito bem, muito obrigado. A dimensão litúrgica central também no Concílio Vaticano II, hoje em análise aqui na nossa rubrica. Tenha uma boa tarde. Nós regressamos novamente de hoje a 8 dias. A rubrica sobre os 50 anos do Concílio Vaticano II, a encerrar o programa Eclésia de hoje. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.